as exportações totais de carne bovina em janeiro, que incluem carne in natura e carne processada, começaram o ano com forte queda nos preços médios pagos pelos principais importadores da proteína brasileira. Isso foi destaque em nota ontem da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos. Os preços caíram de 4.630 dólares, isso em janeiro do ano passado, 4.630, para 3.954 dólares por tonelada agora em janeiro. Portanto, queda de mais de 14%. João Pedro, boa tarde. Boa tarde, José. Esse preço é o preço médio envolvendo carne in natura, carne processada, miúdos, todo o complexo de carne bovina exportada. Né? Legal. Vamos começar a mostrar telas de números que foram destacados pela Abrafrigo, até para que o João Pedro possa comentar. Pode colocar a tela 1, por favor. Aí nós temos que o preço por tonelada, olha, já falei de janeiro, 4.630 para 3.954. Em receita, no total de janeiro, 851 milhões de dólares. Essa receita aumentou para 930,6 milhões de dólares agora em janeiro, quase 10% de alta. E o volume também aumentou de 183.800 toneladas para 235.340 toneladas, 28% de alta em volume, João Pedro. Se quiser comentar agora, nós temos mais telas. Não, vamos falar. O que é, aí no caso, você vê o preço médio de todas as carnes, todas as carnes bovinas exportadas, tanto as in natura como as processadas. Né? Você vê, o grande comprador é a China, nós estamos dependendo umbilicalmente dos chineses, então você tem agora os outros compradores, como os Estados Unidos, que é o segundo maior importador de carne bovina brasileira, ele compra muita carne barata, ele compra carne de vaca para fazer o quê? Para moer e fazer carne hambúrguer. 50% da carne nos Estados Unidos que se vende carne bovina é carne moída. Então o Brasil tem condições tem qualidade, tem preço, tem quantidade, então por isso que os Estados Unidos hoje é o segundo maior importador de carne bovina brasileira. Bom, tela 2. Para a gente dar sequência às informações destacadas pela Abrafrigo. Agora nós temos os importadores. Você citou os Estados Unidos, a China vem em primeiro lugar e em janeiro do ano passado ela comprou mais de 100 mil toneladas e este janeiro 97 mil toneladas, ou seja, uma queda de 3%, mas a China de longe ainda é o principal importador. Estados Unidos tiveram um crescimento impressionante, 225%. Depois, os Emirados Árabes, que saíram de quase 3 mil para quase 12 mil toneladas, 309%. E Hong Kong, que faz parte da China também, 36%, quase 37% de alta no volume importado, comparando os dois janeiros. Vamos botar mais uma tela, a tela 3. A receita desses importadores. China, o maior importador, em janeiro do ano passado, respondeu por 485 milhões de toneladas. Como já vimos que caiu, 427,4 milhões de toneladas, praticamente 12% de queda. Os Estados Unidos aumentaram em 84% as compras em milhões de dólares, de quase 80 para 147 milhões de dólares. Estão comprando bem, né, João Pedro, os norte-americanos. Os Emirados Árabes, que também têm dado um motivo grande para a indústria exportadora comemorar, de 13.300 milhões de dólares,
eles deram ao Brasil 54.520.000 dólares, 310% de aumento, e Hong Kong, as compras tiveram 40% de alta na receita, quase 35 milhões de dólares. Lembrando que no passado, uns 10 anos atrás, toda a carne que nós exportávamos para o chinês era via Hong Kong. Aí mais tarde a China habilitou frigoríficos no Brasil, fez um protocolo, colocou a variável de ser animais de menos de 30 meses, que virou o boi China, e comprou muito, especialmente na época da pandemia e também em função da peste suína africana que derrubou a produção deles de suínos. Agora, o que chama atenção, Zé, é isso que eu estava comentando antes aí. Os Estados Unidos, nós não exportávamos nada. Lembra que uma vez suspenderam em função de abscessos em alguns cortes que foram para lá e deu problema e tal. Nós voltamos a exportar para ele praticamente há 4 anos atrás. Nós estamos em 2019, uma coisa assim, voltamos a exportar para os Estados Unidos. O americano coloca uma cota de 65 mil toneladas, 65 mil toneladas de carne bovina, que é redistribuída para vários países, entre eles o Brasil. Acontece que o Brasil está exportando muito mais do que isso, tá vendo? Num mês quase que exportou. Então você tem o que está acontecendo? Os frigoríficos com certeza devem estar pagando taxas de importação. O terceiro maior importador do Brasil, não está nessa relação, quando envolve as carnes in natura, é o Chile. O Chile aumentou muito as importações do Brasil. Por quê? Porque o Chile tem um acordo comercial com os Estados Unidos e parece que eles podem exportar carne bovina sem pagar taxas excessivas para entrar nos Estados Unidos. Então, o que ele faz? Ele exporta os cortes nobres, o americano é o maior comprador de carne bovina do mundo, ele exporta os cortes de traseiro e importa do Brasil cortes mais baratos para processar. Como faz o Uruguai também, que tem uma bela pecuária, ele importa do Brasil carne para ser processada no Uruguai, fazer hambúrguer, fazer pratos congelados, etc., e exporta a carne in natura dele. Então, o Brasil, ele atinge mercados, como o caso do mercado chinês, que é uma carne premium, uma carne de animais menos de 30 meses, bem acabada, e atinge mercados que querem carne para processar, como o caso dos Estados Unidos, como o caso do Chile. Os Emirados Árabes é um caso sui generis. Por quê? Porque eles têm muito recurso, têm muita energia barata, estão bem localizados. Vou pedir, Samuel, novamente a tela número 2. João Pedro. Tá. Os Emirados Árabes, eles têm uma condição muito boa, tem baixa carga tributária, porque eles vivem em cima do óleo, do petróleo exportado e do gás natural que eles produzem, e eles têm condições de energia barata. Então, o que eles estão fazendo? Os Emirados estão propondo joint ventures com empresas brasileiras para mandar carne in natura, ou carne sem processamento, chegar nos Emirados, processar, aí fazer pratos, etc., e vendendo em toda aquela região do Golfo Pérsico. Tem muitos países ali que têm poder de compra em função de petróleo, etc. Isso é importante para o Brasil, é um mercado que está se consolidando. O mesmo caso acontece em Singapura. Singapura importa produtos, tem empresas que fazem joint ventures com os brasileiros e processa e lá exporta para os vizinhos, para a Malásia, para os vizinhos deles. Esse ano, o que vai acontecer no mercado mundial? Você vai ter o Brasil, uma produção cada vez maior e de qualidade. Nós estamos passando por um ciclo ainda de descarte de fêmea. Essas carnes que vão ser usadas para a indústria vai ter uma oferta muito boa. E o que está acontecendo agora? Nós vamos enfrentar a concorrência de 2 países importantes no mercado, que é a Austrália. A Austrália recuperou o rebanho dela. Esse mês de janeiro ela exportou 75 mil toneladas, é um volume muito bom para a Austrália. E ela tem um know-how, um mercado muito bom, especialmente na Europa, naqueles países da Ásia ali que ela fornece para o Japão, Coreia do Sul. E ela vende uma carne com valor agregado bem maior que a brasileira. E o outro concorrente que vai entrar no mercado um pouco mais pesado esse ano são os argentinos. Por quê? Porque choveu na Argentina, eles vinham numa seca catastrófica que prejudicou muito o rebanho deles,
E agora eles estão vivendo um outro momento, um mercado um pouco mais livre, mesmo assim pagando os impostos de exportação e toda aquela conversa para tapar o buraco que foi deixado para os governos anteriores. Porém, os argentinos têm qualidade, têm a carne boa, e tem um solo. O pampa argentino é igual ao meio oeste americano, igual às terras negras da Ucrânia. Então, ele tem condições de ter uma carne boa, e eles têm know-how para isso, e vão concorrer com o Brasil. Então, assim, nós temos vários desafios pela frente. Vamos ver agora o preço que os principais importadores pagaram pela proteína brasileira. Você vai ver na tela 4 agora. O preço em dólares por tonelada. A China, o principal, em janeiro do ano passado, pagou 4.845 dólares. O preço caiu para 4.400, 9% de queda. Os Estados Unidos, olha só, a queda maior, João Pedro, de 5.214 dólares, ficou o preço abaixo dos 3.000 dólares a tonelada. 43% de queda no preço. Emirados Árabes, praticamente a mesma coisa, o mesmo preço, uma alta de 0,37%. E Hong Kong também, um preço parecido, até um pouquinho maior agora em janeiro, de 3.168 para 3.256 dólares a tonelada. Isso é aquilo que nós estávamos comentando. O americano importa muito, importou no passado 358 mil toneladas para comprar carne barata, processa e vende no mercado deles lá. A Hong Kong importa muito miúdo, né? O maior importador de miúdos do Brasil é Hong Kong. Hong Kong tem um know-how de processar esses miúdos e vender no mercado lá, tanto no mercado chinês e outros mercados que tem na Ásia. E você vê a China... As iguarias. Né? As iguarias. Eles conseguem tem uma capacidade de processar, rim, tudo isso o que se enquadra na figura de miúdos. Então, o Brasil aproveita isso. Só para ter, não é o caso, nós estamos conversando de carne bovina, mas só para ilustrar, 150 mil toneladas de pé de galinha a China importou, só para ter uma ideia. Quem? A China? A China, 150 mil toneladas de pés de galinha ela importou. Então, esses países da Ásia, eles aproveitam tudo. Eles têm uma experiência, têm um histórico de aproveitar todos os miúdos, no caso, pé de galinha, eles fazem uma iguaria. Isso é bom, aproveita o animal, aproveita é uma fonte proteica, uma fonte importante e aproveita bem. O Brasil tem condições, tem qualidade, tem capacidade de processar isso, vende para eles.